A informação está no ar e não quer calar. A verdade da fonte da informação está no ar, para com a verdade te informar. Todas as informações em um só canal, para te informar de uma forma sem igual. Canal no YouTube Márcio Adrian News e blog Márcio Adrian News. Sempre citando a responsabilidade da verdade da fonte da informação, para que você, amigo cidadão, venha a construir o elo da verdade, da sedimentação da sua opinião através da verdade da fonte da informação, através do link da informação, para que você realmente venha a construir a sua opinião. A verdade da fonte da informação está no ar e não quer calar. A verdade da fonte da informação está no ar. E mais um aumento abusivo de combustíveis se estabelece e se constitui no Brasil. Apenas aumentos e mais aumentos de imposto sobre o nosso povo, que está deixando de comer carne para comer osso. Essa é a realidade do nosso povo. Até quando a sociedade brasileira vai aceitar esses desmandos dos governantes que governam o Brasil através dos municípios, dos estados e do governo federal? Até quando a renovação política nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal e no Senado Federal vai ocorrer definitivamente, e não ficar reelegendo deputados e vereadores e senadores que não pensam no bem-estar do nosso povo e da nossa gente? Apenas aumentos e mais aumentos de imposto sobre o nosso povo. E ontem a Petrobras anunciou mais um aumento de imposto sobre o nosso povo. É apenas aumentos e aumentos de imposto, travando a roda da economia e deixando o nosso povo de comer carne para comer osso, por causa do aumento da inflação, destruindo e corroendo o salário de cada amigo cidadão e de cada família brasileira. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade brasileira. Até quando o nosso povo vai aceitar essa manipulação da política que se estabelece sobre toda a nossa sociedade? Aliás, devemos fazer uma pergunta: essa é a nova política que queria estabelecer e implementar no Brasil? Apenas aumentos e aumentos de imposto, destruindo a economia, porque o aumento dos combustíveis vai elevar o preço dos combustíveis, o preço das mercadorias vai aumentar e ainda mais onerar o aumento de imposto, que é a constituição da virtude da inflação no bolso de cada amigo cidadão. É a destruição dos direitos sociais, dos direitos da vida, da estabilidade social brasileira do povo e da nação. A direita só pensa em destruir os direitos sociais da igualdade, da fraternidade e da justiça social. Devemos ter uma sociedade equilibrada para o progresso social da vida social humana, para a construção de uma nação, para a construção de uma nação que quer
acima de tudo, ser protagonista nos fóruns internacionais. Mas desse jeito não tem possibilidade, porque apenas uma elite tem os privilégios do Estado e a sociedade brasileira sofre com o descaso do aumento do imposto sobre o nosso povo, e o nosso povo deixando de comer carne para comer osso. Essa é a realidade que se estabelece sobre o nosso povo. Apenas aumentos, aumentos e mais aumentos de imposto sobre o nosso povo. Nos municípios, criação de taxa de água, criação de taxa de rede de esgoto, criação de taxa de iluminação pública e aumento do IPTU. Nos estados, taxas no Detran, aqui no estado do Paraná, aumento das taxas do Detran, aumento do IPVA, e no estado do Paraná estabeleceu e se constituiu a criação de mais 15 praças de pedágios no estado do Paraná. E ainda você tem o aumento das tarifas de água e de luz. E no governo federal, o aumento dos combustíveis, destruindo a economia local, regional e nacional, porque a volta da inflação é uma realidade total. Nós devemos trocar imposto por emprego e não espoliar o nosso povo desse jeito, com o aumento de imposto sobre o nosso povo brasileiro. Aumento do gás de cozinha, aumento do etanol e aumento do diesel, e estabelecendo e tendo um movimento dos caminhoneiros que querem estabelecer uma nova paralisação. A fonte da informação, site Diário Centro do Mundo. E assim trava a roda da economia. Essa é a realidade que se estabelece sobre todas as famílias. Essa é a realidade mais real que se estabelece com o aumento do imposto que trava a roda da economia municipal, estadual e nacional. E ainda você tem o superfaturamento de obras públicas através do orçamento secreto. Está aí informações do jornal O Estadão que revela o orçamento secreto. Por isso, quando a sociedade pensa que o governante e que os governantes da esfera municipal, estadual e no governo federal estão trabalhando para o povo através de obras públicas, estão na verdade estabelecendo o superfaturamento de obras públicas. E o povo acha que está tendo progresso, desenvolvimento social, regional. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade, a verdade da fonte da informação, o superfaturamento de obras públicas. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade. E ainda você tem o site Antagonista, que mostra um deputado federal recebendo dinheiro vivo do orçamento secreto do superfaturamento de obras públicas. Essa é a realidade. Por que vocês acham que eles investem em obras públicas em véspera de eleição? Fazem praça, ponte, viaduto e estrada, porque a obra é mais cara, porque é aonde estabelece o desvio do superfaturamento de obras públicas para estabelecer e para constituir o desvio da corrupção para financiar a próxima eleição política, seja ela municipal ou a constituição da eleição geral para presidente, governador, deputados estaduais e deputados federais e senadores. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade, sobre o nosso povo e sobre a nossa gente.
e devemos informar o nosso povo e a nossa gente, porque gente é o que inspira a gente a falar a verdade para o nosso povo e para toda a nossa gente. A fonte da informação, jornal O Estadão, o orçamento secreto, e isso se espalha por toda a nossa nação. E aí o povo pensa que os governantes estão trabalhando para o nosso povo, quando está havendo o superfaturamento de obras públicas sobre o nosso povo, e ainda quem paga o ato da corrupção, quem paga o pato é o povo brasileiro, com o aumento de imposto em todas as esferas, municipal, estadual e no governo federal. Quando será que o nosso povo vai abrir os olhos para essa realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade? Devemos informar com a verdade a nossa sociedade, para que ela construa uma nova realidade de fatos, com a verdade da fonte da informação, sem a manipulação da informação, mas informar com a verdade a cada amigo cidadão. E ainda você tem os milionários e bilionários do Brasil que sonegam imposto. Quem paga imposto no Brasil é pobre. Rico não paga imposto. Rico sonega imposto em paraísos fiscais. E está aí a Pandora Papers mostrando e revelando toda essa engenharia de corrupção, de sonegação fiscal. A fonte da informação, site Metrópolis. Estabelecer a verdade da fonte da informação, para que a sociedade venha a construir a sua opinião, a sonegação fiscal. Quem paga imposto nesse país é pobre. Rico não paga imposto. Rico sonega imposto através de paraísos fiscais. E quem sempre paga o pato é o Brasil, é a nação, é o povo brasileiro, com o aumento de imposto sobre o nosso povo brasileiro. Essa é a realidade, é a verdade dos fatos. Essa é a verdade dos fatos. E na verdade fica a pergunta do ar: essa é a nova política? Essa é a nova política que queriam estabelecer e constituir no Brasil? Apenas aumentos, aumentos e mais aumentos de imposto sobre o nosso povo. Nos municípios, nos estados e no governo federal, destruindo a roda da economia municipal e regional, porque é onde vivem as pessoas, e assim deixando o nosso povo de comer carne para comer osso. Essa é a realidade que se estabelece sobre o nosso povo. E ainda você tem a destruição dos direitos sociais, a terceirização dos serviços públicos, destruindo a estabilidade de emprego nos municípios e nos estados, destruindo, acabando com a estabilidade de emprego dos servidores públicos. E tem projeto na Câmara Federal para esse tema, para a terceirização dos serviços públicos e para querer acabar com os concursos públicos nos municípios e nos estados. É uma reforma para estabelecer e destruir os valores da sociedade através do direito, para a Constituição, para o estabelecimento de ter o direito de prestar um concurso público. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade. A privatização dos serviços públicos. Eles querem privatizar os serviços públicos como saúde e educação, e já tem esse processo estabelecido em nossa nação, como a terceirização dos servidores públicos na saúde e na educação, como a terceirização dos serviços públicos, que apenas destrói
a garantia da estabilidade de emprego sobre a nossa sociedade brasileira, que são servidores públicos dos municípios e dos estados, porque vai atingir a classe mais pobre. O pobre não vai ter mais a estabilidade de emprego nos municípios e nos estados. Mas no governo federal não se tem uma reforma dessa envergadura. Apenas querem destruir os direitos sociais na base social das famílias que vivem nos municípios e nos estados. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade. Destruir a estabilidade de emprego e os concursos públicos. Tem projeto na Câmara Federal e ainda você querer privatizar hospitais municipais. E ainda a ideia de querer acabar com as consultas públicas e com o direito de uma família que tem um ente querido que sofre uma doença terminal como câncer, por exemplo, não ter o direito de entrar no Estado através de via judicial para estabelecer que o Estado venha a fornecer medicamentos para esse ente querido dessa família pobre. Porque tem medicamentos que custam 7 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais. Medicamentos que custam até 1 milhão de reais. E você vê famílias que fazem campanhas na internet para arrecadar fundos para estabelecer e proteger a vida familiar. Até isso querem no Brasil acabar. Essa é a realidade social que a gente vive. A destruição dos direitos sociais. E por que direitos sociais? Porque a Carta Magna de 1988 estabeleceu e constituiu direitos, porque o povo brasileiro pobre é pobre e semi-escravizado, que não tem os seus direitos estabelecidos por falta de educação, por falta de informação coerente que informa o nosso povo e a nossa gente para construir uma nova informação diferente para iluminar a cabeça do nosso povo e da nossa gente, sem a manipulação da informação que se estabelece nos dias atuais para o nosso povo e para a nossa gente, para que não tenha a verdade da informação, para que venha a construir uma nova forma de opinião. Apenas a manipulação da informação. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa nação. E devemos informar a nossa sociedade, para que a nossa sociedade venha a construir uma nova realidade dos fatos, para que venha a estabelecer a construção da sua opinião, para formar uma nova opinião. E acima de tudo, me perguntaram o que a gente faz, Márcio, para mudar essa realidade. É aprender a votar. É aprender a votar. Somente através do voto consciente. Voto não tem preço, tem consequência, mas a consequência do seu voto são as obras que você vê. Mas essas obras, hoje nós sabemos que estão superfaturadas. É apenas a consequência da consciência do voto consciente, através da informação coerente, sem a manipulação da informação sobre o nosso povo e sobre a nossa gente, para mudar essa realidade do nosso povo e da nossa gente. Estão estrangulando a sociedade brasileira, estão estrangulando o povo mais pobre, estão destruindo os direitos sociais, para uma elite mandar e nada mais. Essa é a realidade que se estabelece sobre a nossa sociedade. E apenas a informação consciente vai destruir essa manipulação que se estabelece sobre o nosso povo e sobre toda a nossa gente.
Somos contra o aumento de imposto, porque o aumento de imposto trava a roda da economia do nosso povo. Devemos trocar imposto por emprego e não espoliar o nosso povo desse jeito. E eu avisei que o aumento de imposto iria travar a roda da economia do nosso povo. E com esse aumento abusivo de imposto nos combustíveis, todas as mercadorias vão aumentar. E a inflação vai cada vez mais galopar. Na verdade, nós devemos votar de forma consciente para estabelecer uma nova realidade para o nosso povo e para toda a nossa gente, sem a manipulação da informação que se estabelece para o nosso povo e para toda a nossa gente. E por isso, também sempre devemos louvar e respeitar a internet, as redes sociais e todas as plataformas digitais, porque hoje nós podemos informar com a realidade ao nosso povo e à nossa gente, para que ela construa uma nova informação, a informação real que vai libertar realmente o nosso povo e toda a nossa gente. Essa é a opinião do blog Márcio Adriano News e do canal Márcio Adriano News no YouTube. Todas as informações em um só canal, para te informar de uma forma sem igual. Canal no YouTube, Márcio Adriano News, e blog Márcio Adriano News, sempre citando a responsabilidade da fonte da informação, para que você, amigo cidadão, venha a construir uma nova forma de opinião que liberte da manipulação da informação. Assinado Márcio Adriano Costa e Silva.